Hoje no Cinecultura converso com Nicole Marangoni, que sobrenome forte, né, Ni? É italiano. É italiano? Italiano. Forte mesmo, família mais forte ainda. E vamos falar do espetáculo Thelma, que está em cartaz aqui na Aliança Francesa, no Auditório 1. Bem-vindo ao Cinecultura. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Esse espetáculo ele foi construído muito sozinha, ficou tudo muito na minha mão. E aí quando eu vejo a possibilidade de estar falando um pouquinho sobre ele, em qualquer veículo de comunicação, para mim é muito alegre, emocionante falar, nossa, que gostoso poder falar sobre esse espetáculo que ficou tanto tempo na minha caixinha aqui da minha cabeça e agora poder reverberar sobre isso. Interessante que esse espetáculo não tem diretor, não tem diretor, existe uma direção, tudo tem uma direção, como tem um roteiro, como tem um texto, como tem uma dramaturgia. Mas a proposta da presença da direção foi mais envolvida por você, isso mesmo? Como que foi? Na verdade, eu tive que assumir isso, porque ele foi um processo muito individual, foi um processo longo, um processo de 6 anos. 6 anos? 6 anos. Então, eu não tinha uma verba, um edital que eu pudesse viabilizar a presença de uma diretora, né? De um diretor. Então, eu fui começar a ter que assumir isso sozinha. Teve algumas figuras que foram muito importantes para mim em todo esse processo, que eu chamo de provocadoras cênicas, que foram a Nayene Sanches, a Evinha Sampaio, a Janaína Leite e a Rena de Faria. Foram pessoas que eu encontrei ao longo desse processo e viram alguma cena ou eu li o texto para elas e elas me estimularam muito a continuar. Eu brinco que elas me deram a pílula de coragem para eu chegar até aqui, mas essa coisa de assumir a direção, isso eu tive que acabar pegando isso para mim por todas as condições que eram estabelecidas. Quem está em casa imaginando por que ela teve que assumir, quais são essas condições? Você conta a história aqui no palco da Thelma, uma cuidadora de idosos. Isso. E conta um pouco para nós quem é a Thelma e o quanto que a Thelma tem essa ligação com você. O espetáculo se chama Eu, Thelma. Em 2013, eu perdi o meu pai. E a partir do processo de passagem dele, eu tinha acabado de perder ele e veio um estímulo de uma pesquisa que eu estava fazendo um curso. E a diretora chegou para todo mundo da sala e deu um estímulo. Você vai fazer um piloto de avião, você vai fazer a Maria Antonieta, você vai fazer... E você, para mim, vai fazer uma cuidadora de idosos. Aí eu falei, caramba, eu vou fazer uma cuidadora de idosos, eu acabei de perder meu pai, parece que ela tá sabendo o que é isso. O que ela despertar em mim, né? O que ela quer. Aí eu fui e apresentei uma cena curtíssima, porque afinal de contas era um curso muito rápido, era só pra gente se apresentar e ela ver como que a gente interpretava e tal. E passou um ano, eu entrei no Centro de Pesquisa Teatral, que era coordenado pelo Antunes Filho, na época eu estava lá no CPTzinho, e nesse processo chega a hora do monólogo. Chega a hora que você tem que apresentar uma cena mesmo. O que seria o TCC? Aí você tem que apresentar para o Antunes um monólogo. Eu falei, poxa, eu acho que eu vou voltar na Thelma. Eu vou voltar nessa cuidadora de idosos aí para continuar essa pesquisa. E fui, aí passou o tempo do CPT e continuei. Só que aí eu continuei fazendo cursos, oficinas paralelas que pudessem agregar a essa pesquisa. Então, oficina de dramaturgia, aí eu fui fazer uma oficina com a Janaína Leite, e aí ela me apresentou o teatro documental. Se alimentando de outras fontes para compor tudo isso. E aí eu fui, o teatro documental, de repente é interessante. Não, mas eu não gosto disso, eu não queria falar só de mim. Como é que eu faço para não falar só da minha experiência, transpor essa experiência para outras coisas? Foi uma descoberta como atriz sozinha, praticamente, que você fez de alguma forma, Nicole? Foi. Eu acho que se diferencia nesse sentido, porque você faz os laboratórios, seu laboratório é a vida que você viveu. Foi o que eu com seu pai. E foi o que eu vivi com meu pai, foi muito intenso. O meu pai ficou doente e em 56 dias ele veio a óbito. E a gente foi muito acolhido pelo Núcleo de Cuidados Paliativos do HC. Aí isso mudou a nossa vida, porque o meu pai tinha uma doença muito grave, que era um câncer terminal.
E aí, a partir dali, a gente ouviu falar sobre o que eram os cuidados paliativos. A gente nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era. E a gente foi descobrir que os cuidados paliativos são cuidados em atenção ao paciente que dá maior qualidade de vida para o paciente no tempo que ele tiver. Então, se tem uma doença que acomete, que é muito grave, entre os cuidados paliativos para que o paciente não sinta dor, para que o paciente se alimente de uma maneira adequada, para que o paciente continue contactuando a família. E aí, nesse momento, a gente teve um encontro muito bonito, muito genuíno entre toda a família. A gente pôde dizer coisas para o meu pai que a gente gostaria, meu pai pôde dizer as coisas que ele gostaria para a gente. A gente se aproximou muito, ele quis ir para a casa dele, ficar na cama dele, todo esse processo. Então, a gente estava sempre muito junto, ele faleceu em casa. Então, a gente acompanhou e viu esse processo dele de passagem. E aí, me veio uma coisa na cabeça, eu falei, cara, como que deve ser uma pessoa que trabalha com isso? Uma pessoa que vive cuidando do outro. E aí, eu fui para a Thelma, que é essa cuidadora de idosos. E aí, para não deixar a minha história muito na cara, eu falei, vou inverter algumas coisas aqui. Então, ela vai viver com o pai dela. E quem faleceu foi a mãe dela. Só que prematuramente. A mãe dela faleceu muito cedo. E aí eu fui A essência do sentimento é a mesma. Exatamente, foi isso. Eu peguei a essência desse sentimento de perda e transformei numa coisa ficcional e misturei junto com relatos autobiográficos. Então a peça ela tem esse jogo que acredito que fique claro que horas sou eu, que horas que é a Thelma. Mas as histórias, talvez fica na dúvida, gente, não é possível que essa pessoa viveu isso. Ou, não é possível que ela faça isso. Como que a plateia reage quando se fala da morte, que é um assunto que a gente foge em todos os momentos, a gente tem medo de encarar, tem medo de falar dela de alguma forma e tem medo de pensar, porque ela vai passar, como a gente falou antes aqui em off, quem não passou vai passar e faz parte da nossa trajetória, nossa história aqui, né? Como que a plateia reage, como que as pessoas, como que você sente esse feedback? Eu tô gostando muito da reação da plateia, porque o espetáculo é muito cheio de memórias, né? Ou memórias minhas ou ficcionais da Thelma. E tem essa questão da morte muito forte. E todo fim de espetáculo, as pessoas vêm compartilhar essas memórias comigo e contar alguma situação próxima que viveu com alguém. Que responsa, né, meu? Porque fala assim que você imagine o quanto que você mexe e toca dentro de cada um de alguma forma, né? Porque a função do teatro é essa, antes de tudo. Mas esse poder de transformação da pessoa poder sair daqui, por aquela porta, de uma forma mais confortável, ou pelo menos lidando com o assunto de uma forma melhor, né? Ela começa a se colocar nesse lugar de tipo, nossa, eu vivi uma coisa parecida com o meu irmão. Vivi uma coisa parecida com meu pai, com a minha tia, com a minha avó. Nossa, eu vou trazer minha mãe. Então começa a criar esse vínculo afetivo familiar também. Isso é muito gostoso, porque aí a pessoa vem assistir e fala assim, nossa, eu preciso trazer minha mãe. Nossa, eu preciso trazer minha tia, porque minha tia, quando aconteceu isso, parece que não ficou resolvido. Eu queria muito que ela assistisse. O bom é que ninguém sai down também, tá, gente? Ninguém sai, não é? A proposta não é essa. A proposta é a gente só abrir a caixa de Pandora, tem hora que precisa. Exatamente. Eu acho que as pessoas não saem para baixo exatamente por ativar várias memórias gostosas também, porque tem muita coisa que remete à infância, tem muita memória, infância, coisas que eu vivi, a Thelma viveu, e que estão no inconsciente coletivo geral, assim. Então as pessoas ficam muito eufóricas até, nesse sentimento de euforia de tipo, nossa, que legal aquilo. Então não sai para baixo. Eu acho que o espetáculo ele consegue misturar bem as duas coisas, assim. Que maravilha. Vamos fazer um convite para quem está em casa, então, para fazer essa troca de sentimentos aqui na Aliança Francesa. Eu gostaria de convidar a todos para assistir o espetáculo Eu, Thelma, aos sábados e às segundas, às 21 horas, e aos domingos, às 19h30, aqui na Sala Atelier, no Auditório 1 do Teatro Aliança Francesa. Eu espero vocês até dia 26 de agosto. Obrigado por compartilhar com a gente essa história. Obrigada a vocês.
Festa de Flores e Morangos de Atibaia, com muito entretenimento e diversão para toda a família. São diversas opções, como pavilhão de exposição de flores, praça de alimentação, shows culturais e muito mais. A Festa de Flores e Morangos de Atibaia acontece de 30 de agosto a 22 de setembro em Atibaia. Apoio Graal. Realização A Horta. Oi gente, eu sou a Julie, eu falo aqui do meu espaço linguístico e cultural e a dica de inglês para hoje é, afinal, é can I go to the bathroom, may I go to the bathroom or could I go to the bathroom? Qual que se usa? Bom, primeiro, que não é bathroom. Bathroom é só na sua casa, ou toilet ou restroom. A diferença entre os três é muito sutil, então se você misturar um pouquinho não tem tanto problema. Mas vamos entender. O can é o mais informal de todos, então você deve usar com pessoas que você tem intimidade, amigos, colegas de trabalho. O may é um pouquinho mais formal, então você deve usar com os professores, pessoas mais velhas ou pessoas que você não conhece. O could é para aqueles pedidos que na verdade você não quer fazer. Could I borrow some cash? Quem nunca? Simples, né? Inglês aqui no meu espaço é super simples e é no seu tempo, do seu jeito. Vem ficar monstro em inglês. Vem pro meu.